A etapa da impermeabilização interna do biodigestor. Ela é feita em 3 camadas, 3 demãos a gente chama, e ela utiliza areia fina, peneirada e cimento na proporção 2:1 e se aplica com as costas da colher fazendo pressão contra o tijolo, porque precisa tapar os pequenos poros, que é por ali que o gás pode infiltrar e vazar. Principalmente a cúpula a gente precisa impermeabilizar com o máximo de cuidado, porque é ali que vai estar armazenado o biogás. Então depois de cada camada de cimento e areia fina prensada contra a parede, no biodigestor inteiro, mas com mais precisão na cúpula, vem uma camada de nata de cimento aplicada com a trincha, sempre invertendo a posição. Se deu uma camada horizontal, na seguinte, depois de impermeabilizado outra vez com areia e cimento, faz a nata de cimento na posição vertical. E com isso vai tapando todos os poros. A coisa mais importante é que não haja escape do biogás. Muitas vezes a gente tem dificuldade de convencer o pedreiro a impermeabilizar nesse formato, porque ele está acostumado a fazer o embolso normal de casa, que se aplica a massa e depois se passa uma desempenadeira ou uma espuma para deixar a parede bonita. No caso do biodigestor internamente, a parede tem que ficar lisa, mas ela precisa ficar lisa com pressão da colher, com as costas da colher, né? Não tem outra forma de fazer sem ser as costas da colher de pedreiro, porque senão ela pode achar que uma camada mais espessa vai ser suficiente para impermeabilizar o biodigestor, e não é assim, né? Precisa ter sobrecamadas intercaladas com nata de cimento aplicada com a trincha, e com isso a cúpula e todo o sistema interno do biodigestor fica muito vedado. Eu gostaria que o Rogério falasse um pouco de como ele impermeabilizou a cúpula. Primeiro eu fiz a massa, o cimento e areia de a primeira mão, forçando a massa no gargalo. Aí depois, quando secou um pouco, puxou um pouco, fico com só cimento. Só cimento também é a mesma coisa. Quando você diz só cimento, como é que você fez? Você fez uma nata? Uma nata de cimento, só o cimento e água, fui passando. Mas antes disso eu fiz a massa com areia, passei, depois vi água por cima, aí depois eu voltei de novo. Coloquei a massa com areia de novo e no final de novo o cimento. Aí quando secou, eu vim com a trincha só, a massa bem molinha, só cimento, bem molinho e fui passando na trincha. Aí verdou todos os que tinha que verdar, os pontos verdou todo. Finalizou, fez o gargalo, daquele formato que a gente tinha feito aqui, fez a tampa fora, né? Depois acertou a tampa cônica na maquita e ia acertando ela de acordo com a necessidade. Então isso é uma facilidade que existe, que dá para fazer, não é uma coisa tão complicada, não demora tanto, né? A maquita corta o ferro também, se for preciso, né? Tudo. Daí eu pedi para fazer a massa, tipo massa de pão, né? A mistura da argila e cal, primeiro misturar bem a massa, bem a mistura seca, bem homogênea, e depois a mistura com água, feita na mão se possível. E aí a senhora, ela tá aqui? Ela tá aqui. Tô aqui. Opa, né? Foi ela que fez. Aí botei a argila e depois o cal e fiz igual para fazer um pão. Amassei com a mão, que fiquei uma semana com a mão subizinha, aquele negócio na mão. Aí eu acertei tudo direitinho, aí larguei ela pronta. Aí eu e ele fomos ajeitar ali, para botar a tampa direitinho, sabe? Fizemos ela assim igual uma rosca assim grandona, e depois fomos ajeitando devagar pela beiradinha. Aí depois foi assentou a tampa. Aí, e a massa ficou ótima, do jeito que o senhor falou. Uma recomendação, se um dia tiver que abrir a tampa, né? Nunca ficar em cima da tampa, né? Primeiro se retira o gás, o máximo que pode, né? Abre para ele sair, e depois abre a tampa, mas nunca fica em cima, para não ter uma respiração de biogás e a pessoa perder o sentido e cair lá dentro. Temos biodigestores construídos há 30 anos, funcionando, que nunca pararam. E temos a nível pessoal, né, familiar, há 22 anos funcionando também, produzindo biogás há 22 anos, sem ter tido que remover nada do biodigestor. E só remove na forma gasosa. Por que a caixa está nesse nível aqui, né? Ela está no nível para que a água que está entrando, o esgoto que está entrando aqui, está sempre vindo por gravidade, tem que estar sempre no nível do biodigestor também. Então tem muitas pessoas que vão fazer biodigestor
e querem colocar a caixa lá embaixo, abaixo da cúpula. Não, não funciona. Porque na hora que a água vai sair aqui, ela represa aqui na caixa. Então nesse caso aqui não tem nenhum problema, porque a saída da água está abaixo do nível da caixa de entrada. Depois, indo aqui para o biodigestor, a tampa hermética, ela está 10 centímetros, a saída de biogás, acima do nível da saída da água. Então se houver uma pressão, uma superpressão de gás, ele não volta para dentro da casa, porque a entrada que vem da casa é no fundo do biodigestor, a saída que vem para a prensa hidráulica está mais na parte alta do cilindro, e esse gás sairia, né, em tese, pela saída da prensa hidráulica, nunca retornando para casa. Então por isso que esses níveis são muito importantes na hora de executar. É muitas vezes difícil os pedreiros entenderem, né, entrar no fundo e a saída ser mais alta, porque a sensação que ele tem é que não está fazendo por gravidade. Mas na verdade a gravidade é esse ponto aqui, não é o ponto de saída do biodigestor, é o ponto de saída da prensa hidráulica. Sempre o lodo vai ficar no fundo, a água fica no cilindro, na parte intermediária, e o biogás fica na cúpula. Quando tem a formação do biogás, ele faz pressão, então essa pressão ajuda a manter o lodo lá no fundo, e a água vai fluindo para a prensa hidráulica. Quando a gente usa o biogás, parte da água da prensa hidráulica retorna para dentro do biodigestor, então se algum lodo estava saindo aqui, ele volta para dentro do biodigestor, e por isso não sai lodo aqui. Por isso que eu pedi para deixar essa saída aberta por enquanto, para eles aqui na família verem como é que a água vai sair aqui. Quando o Rogério fez, ele deixou o tubo do biogás uns 10 centímetros, né, para baixo da tampa. Como eles tinham feito fotos de tudo, e aí quando eu olhei a foto, eu pude ver que tinha isso. Aí falei para ele, como estava tudo fresco ainda, ele puxou o tubo e deixou ele rente à tampa, que é como precisa fazer. Pessoal, eu estou a cozinhar para acender o fogo no fogão a lenha e tudo mais. Então, nesse momento, eu vou fazer acender o fogo aqui na minha casa e vou fazer um teste de biogás agora. Quem mora nela é o meu filho, já há mais de 10 anos, com a família dele, e há mais de 20 anos esse biodigestor vem produzindo biogás. Esse teste com uma chama normal é só para a gente ver como é fácil para colocar fogo no fogão a lenha, que é o que eles mais fazem. Então coloca o fogo no biogás, direciona ele para dentro do fogão e aí coloca fogo e imediatamente já pode cozinhar também. Agora nós vamos fazer o inverso, colocar o biogás diretamente no fogareiro de biogás. Então vamos abrir o fogareiro a biogás aqui e agora colocar fogo. Está com pouca pressão, eu vou abrir um pouco mais o registro para aumentar a pressão. Então agora a gente já pode ver a queima numa pressão maior, porque abrimos o registro um pouco mais, para dar mais pressão. Então esse é a queima normal e ele queima assim há mais de 20 anos. Que todos possam tirar o máximo de proveito dessa nossa troca de experiência.